Uma menina de 6 anos se esconde no escritório de uma mansão luxuosa quando presencia o milionário cruel desabando no chão após um infarto fulminante. Enquanto todos os funcionários entram em pânico, sem saber o que fazer, a pequena menina surge das sombras e declara: "Eu sou médica, deixem-me ajudar." O milionário, ainda consciente por alguns segundos, olha para ela com desprezo e pensa que é apenas uma brincadeira infantil antes de desmaiar completamente. Então, a menina faz algo que deixa todos paralisados de choque. Quando os paramédicos finalmente chegam ao local, eles ficam completamente surpresos com o que encontram. O frio cortante daquela manhã de inverno parecia atravessar até os ossos de Amira, que caminhava silenciosamente pelas ruas ainda desertas da cidade. Seus pequenos dedos, já avermelhados pelo vento gelado, seguravam com força a barra do casaco surrado da mãe, Layla. Aos 6 anos, Amira havia aprendido que o silêncio era sua melhor companhia nas caminhadas até a mansão onde sua mãe trabalhava como faxineira. Layla olhava nervosamente ao redor enquanto caminhavam. Seus olhos castanhos, que já viram tanto sofrimento em sua terra natal, agora carregavam uma preocupação diferente. A constante tensão de quem vive com medo de ser descoberta, de ser mandada embora, de perder a única oportunidade de dar uma vida melhor para sua filha. Cada passo em direção à imponente mansão do Sr. Rodrigo Mendes era uma mistura de gratidão e humilhação. "Amira, querida?" sussurrou Layla em árabe, sua voz carregada de carinho e preocupação. "E você deve ficar na praça hoje. Não pode me acompanhar até a casa. O Sr. Mendes anda mais irritado que o normal. E se ele a vir..." A menina ergueu seus olhos escuros, penetrantes e maduros demais para sua idade. "Mas mamãe, e se você precisar de mim? E se alguém se machucar?" Sua voz, embora ainda infantil, carregava uma seriedade que fazia o coração de Layla se apertar. Durante os longos meses de fuga de seu país devastado pela guerra, Layla havia sido forçada a ensinar à filha conhecimentos que nenhuma criança deveria carregar. Como ex-paramédica militar, ela sabia que a vida poderia separá-las a qualquer momento. E Amira precisava saber como cuidar de ferimentos, como ajudar pessoas em perigo. O que começou como uma necessidade de sobrevivência havia se transformado em algo extraordinário. A menina absorvia cada ensinamento médico com uma facilidade assustadora. "Você é muito corajosa, minha pequena doutora", disse Layla, acariciando o rosto gelado da filha. "Mas hoje eu preciso que seja corajosa ficando segura na praça. Promete para a mamãe?" Amira assentiu, mas seus olhos já planejavam outra coisa. Ela havia notado como sua mãe voltava do trabalho, cada dia mais abatida, com lágrimas contidas e os ombros curvados pelo peso das humilhações. Sr. Mendes não era apenas um patrão exigente. Ele era cruel. Encontrava prazer em diminuir as pessoas que trabalhavam para ele, especialmente sua mãe, que ele sabia ser refugiada e vulnerável. Quando Layla desapareceu pelos portões dourados da mansão, Amira esperou exatamente 5 minutos antes de se mover. Conhecia cada canto daquela propriedade de tanto observar, cada entrada de serviço, cada janela que ficava entreaberta. Seu coração batia forte enquanto se esgueirava pelos jardins perfeitamente aparados. Mas sua determinação era mais forte que o medo. O cheiro inconfundível de produtos de limpeza, misturado ao aroma de café caro, invadiu suas narinas quando conseguiu entrar pela porta da cozinha. Vozes ecoavam pelo corredor. Sua mãe conversando baixinho com outros funcionários e, ao fundo, a voz áspera e autoritária de Rodrigo Mendes gritando ao telefone no escritório. Amira se escondeu atrás das pesadas cortinas de veludo do escritório. Seu pequeno corpo tremendo não apenas de frio, mas de uma mistura de medo e indignação. Através da fresta, podia ver o homem que torturava sua mãe diariamente, alto, bem vestido,
com cabelos grisalhos penteados para trás e uma expressão constantemente carrancuda. "Não me interessa suas desculpas", gritava ele ao telefone, gesticulando violentamente. "Perdi milhões por causa da sua incompetência. Se você não resolver isso hoje mesmo, eu..." De repente, o Sr. Mendes parou no meio da frase. Sua mão livre voou para o peito. Seus olhos se arregalaram em pânico e terror. O telefone escorregou de sua mão, caindo com um ruído seco no chão de mármore italiano. Por um momento que pareceu eterno, ele ficou parado, cambaleando, antes de desabar como um boneco de pano, seu corpo convulsionando descontroladamente. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos gritos desesperados dos funcionários que correram para o escritório. Era o momento que mudaria tudo. E a pequena Amira sabia exatamente o que precisava fazer. O pânico tomou conta do escritório como uma onda devastadora. Maria, a cozinheira, gritava desesperadamente enquanto João, o jardineiro, corria em círculos sem saber que direção tomar. Os funcionários se acumulavam na porta, sussurrando orações e lamentações. Mas ninguém ousava se aproximar do corpo convulsionando do patrão. "Alguém chame uma ambulância!" gritou Carlos, o mordomo, com a voz embargada pelo desespero. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número de emergência no telefone antigo da mesa. Foi nesse momento de caos absoluto que uma voz pequena, mas surpreendentemente firme, cortou através do tumulto como uma lâmina afiada. "Eu sou médica, deixem-me ajudar." Todos se viraram simultaneamente, e o que viram os deixou paralisados de espanto. Amira havia saído de trás das cortinas, seus olhos escuros brilhando com uma determinação que contrastava drasticamente com sua aparência frágil. Seu casaco surrado e seus sapatos gastos pareciam ainda mais inadequados naquele ambiente luxuoso. Mas havia algo em sua postura que comandava respeito. "Criança, o que você está fazendo aqui?" balbuciou Carlos, dividido entre a surpresa e a urgência da situação. "Não há tempo para perguntas", respondeu Amira, já se dirigindo com passos firmes em direção ao homem caído. "Ele está tendo um ataque cardíaco. Se não agirmos nos próximos minutos, ele vai morrer." A naturalidade com que ela pronunciou essas palavras deixou todos atônitos. Uma menina de 6 anos não deveria conhecer termos médicos, muito menos diagnosticar um ataque cardíaco com tal precisão. Amira se ajoelhou ao lado de Rodrigo Mendes, que continuava convulsionando no chão frio. Seus pequenos dedos encontraram o pulso no pescoço dele com uma precisão que fez Maria soluçar de surpresa. Por alguns segundos, ela manteve os olhos fechados, concentrada, como se estivesse ouvindo algo que apenas ela podia perceber. "O pulso está muito fraco e irregular", anunciou ela, sua voz mantendo a calma profissional que havia aprendido observando sua mãe em situações de emergência. "Carlos, pare de tentar ligar e vá buscar o desfibrilador que fica no armário atrás da mesa do Sr. Mendes. João, preciso que você corra até a entrada e oriente a ambulância quando ela chegar." A autoridade em sua voz era tão convincente que os homens adultos obedeceram sem questionar, como se ela fosse uma médica experiente dando ordens em um hospital. Amira posicionou suas pequenas mãos sobre o peito de Rodrigo e começou as compressões cardíacas. Seus movimentos eram precisos, ritmados, exatamente como Laila havia lhe ensinado durante aquelas noites terríveis em sua terra natal, quando soldados machucados chegavam ao posto médico improvisado onde sua mãe trabalhava. 1, 2, 3, 4, contava ela em voz baixa, pressionando com toda a força que suas pequenas mãos conseguiam exercer. "Vamos, Sr. Mendes, não desista agora." Maria se aproximou lentamente, suas lágrimas caindo silenciosamente enquanto observava aquela cena impossível. Uma criança refugiada, que deveria estar brincando ou estudando, estava lutando para salvar a vida do homem que tornava a vida de sua mãe um inferno diário. Onde ela aprendeu isso?
sussurrou Maria para uma das outras funcionárias. A resposta veio na forma de uma memória dolorosa que passou pelos olhos de Amira por uma fração de segundo. Imagens de campos de refugiados, de feridos sendo trazidos às pressas, de sua mãe trabalhando incansavelmente para salvar vidas enquanto bombas explodiam ao longe. Mas ela afastou essas lembranças com a mesma determinação com que continuava as compressões. Carlos retornou correndo com o desfibrilador, seus dedos tremendo enquanto tentava ligá-lo. Eu não sei como usar essa coisa, admitiu, envergonhado. Eu sei, disse Amira simplesmente, suas mãos já alcançando o equipamento. Naquele momento, ninguém mais duvidou que ela realmente sabia o que estava fazendo. As mãos pequenas de Amira manusearam o desfibrilador com uma familiaridade que deixou todos os presentes em estado de choque. Ela verificou os eletrodos, ajustou as configurações do aparelho e posicionou as placas sobre o peito de Rodrigo Mendes, com a precisão de uma profissional experiente. Todos se afastem, ordenou ela, sua voz ecoando pelo escritório com uma autoridade que ninguém ousou questionar. E ninguém pode estar tocando nele quando eu aplicar o choque. Maria recuou instintivamente, levando a mão ao peito enquanto murmurava uma oração. Carlos permaneceu de pé ao lado da mesa, seus olhos fixos na menina que havia se transformado em sua única esperança de salvar o patrão. Amira respirou fundo, suas pequenas mãos posicionadas firmemente sobre os controles do desfibrilador. Por um momento, uma sombra de vulnerabilidade passou por seus olhos. A memória de uma noite terrível em que havia visto sua mãe usar o mesmo equipamento em um soldado jovem demais, que não havia resistido. Mas ela afastou essa lembrança com determinação, aplicando o choque. Agora, anunciou ela, pressionando o botão. O corpo de Rodrigo se contraiu violentamente com a descarga elétrica. Por alguns segundos que pareceram eternos, o silêncio dominou o ambiente, quebrado apenas pelo som ritmado do próprio desfibrilador. Amira imediatamente colocou os dedos no pescoço dele, procurando por sinais vitais. O pulso voltou, sussurrou ela, e uma onda de alívio percorreu o grupo. Mas ainda está fraco. Preciso continuar com as compressões até a ambulância chegar. Naquele momento, passos apressados ecoaram pelo corredor. Laila apareceu na porta do escritório, seus olhos se arregalando de horror ao ver a filha ajoelhada ao lado do patrão inconsciente, rodeada por funcionários em pânico. Amira, o que você está fazendo aqui? Gritou ela em árabe, correndo em direção à filha. Sua voz tremia entre o medo de que algo tivesse acontecido com a menina e o terror de que ela fosse culpada pela situação. E mamãe, o Sr. Mendes teve um ataque cardíaco, explicou Amira calmamente, sem parar as compressões. Eu cheguei bem na hora. Ele vai ficar bem, mas preciso manter o coração dele funcionando até os paramédicos chegarem. Laila se ajoelhou ao lado da filha, suas mãos tremendo enquanto observava a criança aplicar técnicas médicas avançadas. O orgulho e o terror se misturavam em seu peito. Orgulho pela competência extraordinária de sua filha, terror pelas consequências que isso poderia trazer. Minha querida, você não deveria estar aqui, murmurou ela, passando a mão pelos cabelos escuros de Amira. Se alguém descobrir... Mamãe, eu precisava ajudar, respondeu Amira, mantendo o ritmo perfeito das compressões. Você me ensinou que salvar vidas é mais importante que qualquer outra coisa. E ele é apenas um homem que precisa de ajuda. Carlos, que havia testemunhado toda a cena, se aproximou lentamente de Laila. Seus olhos estavam úmidos de emoção e suas palavras saíram embargadas. Senhora Laila, sua filha, ela salvou a vida do Sr. Mendes. Eu nunca vi nada igual. Ela soube exatamente o que fazer quando todos nós estávamos perdidos. Maria assentiu vigorosamente, secando as lágrimas com o avental. É verdade. Ela apareceu como um anjo e tomou conta de tudo. Falou como uma doutora de verdade.
O som distante das sirenes da ambulância finalmente chegou aos ouvidos de todos. João apareceu correndo na porta. A ambulância está chegando. Já estou orientando eles para cá. Amira continuou as compressões até ouvir os passos pesados dos paramédicos no corredor. Apenas então, ela parou. Suas pequenas mãos finalmente mostrando sinais do esforço que havia feito. Ela se sentou sobre os calcanhares, observando os profissionais entrarem com seus equipamentos. O paramédico mais experiente, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos, parou abruptamente quando viu a cena. Seus olhos foram da menina para o paciente, depois para o desfibrilador ainda ligado. Quem aplicou os primeiros socorros? Perguntou ele, genuinamente confuso. Todos os funcionários apontaram para Amira simultaneamente. O paramédico a olhou com incredulidade. Depois se ajoelhou ao lado de Rodrigo para avaliar seus sinais vitais. Isso é impossível, murmurou ele, checando o pulso e a pressão. Quem quer que tenha feito isso, salvou a vida dele. O paramédico experiente, que se apresentou como Roberto, não conseguia disfarçar sua perplexidade enquanto examinava Rodrigo Mendes. Ele checou os eletrodos do desfibrilador, observou o posicionamento perfeito das placas e analisou os sinais vitais do paciente com crescente espanto. Em 30 anos de profissão, eu nunca vi um trabalho tão preciso de primeiros socorros, murmurou ele para seu parceiro mais jovem, Lucas. Olhe a posição das mãos durante as compressões. Não há uma marca errada no peito dele. Quem fez isso conhece anatomia cardíaca. Lucas olhou para Amira, que permanecia ao lado de sua mãe em silêncio respeitoso enquanto os profissionais trabalhavam. Roberto, ela não pode ter mais de 6 anos. Como é possível? Enquanto eles preparavam Rodrigo para o transporte, Roberto se dirigiu diretamente à menina. Seus olhos gentis e experientes estudaram o rosto sério dela, procurando por respostas que pareciam impossíveis. Pequena, você pode me dizer como aprendeu a fazer tudo isso? Perguntou ele, agachando-se para ficar na altura dela. Foi muito corajoso da sua parte, mas essas técnicas são muito avançadas. Amira olhou para sua mãe, como se pedisse permissão para falar. Laila assentiu levemente, suas mãos tremendo enquanto segurava os ombros da filha. Minha mamãe me ensinou, respondeu Amira com voz suave, mas clara. Ela é médica também. Na nossa terra, eu via muitas pessoas machucadas e ela disse que eu precisava saber ajudar caso ela não estivesse por perto. As lágrimas começaram a rolar silenciosamente pelas bochechas de Amira, enquanto memórias dolorosas voltavam à sua mente. Tinha muitos soldados feridos, e às vezes crianças também. Mamãe trabalhava dia e noite para salvar todo mundo. Roberto sentiu um aperto no peito ao ouvir essas palavras. Ele havia trabalhado em zonas de conflito e sabia exatamente o tipo de situação que havia forjado aquela criança extraordinária. Olhou para Laila com novo respeito e compreensão. Você era paramédica militar? Perguntou ele a Laila, que assentiu timidamente. Comandante da unidade médica de emergência. Ela admitiu em português hesitante. Mas agora, só faxineira. Não posso trabalhar como médica aqui. A revelação causou um murmúrio entre os funcionários presentes. Carlos, em particular, parecia ter sido atingido por um raio. Durante meses, ele havia tratado Laila como uma simples faxineira, sem imaginar que ela possuía qualificações médicas superiores às de muitos profissionais que conhecia. Enquanto a equipe médica terminava de estabilizar Rodrigo para o transporte, Maria se aproximou hesitantemente de Laila. Senhora, eu não sabia. Perdoe-me se alguma vez fui desrespeitosa, mas nem todos os presentes reagiram com a mesma generosidade. Fernanda, a governanta principal, observava a cena com olhos estreitados e uma expressão de desconfiança crescente. Ela havia trabalhado na mansão por mais de 15 anos e sempre sentiu que sua posição estava ameaçada por qualquer funcionário que pudesse impressionar o patrão.
Que conveniente, murmurou ela para Sandra, outra funcionária. Justo quando o patrão tem um problema, aparece essa história toda. Você não acha suspeito uma criança saber exatamente o que fazer? Sandra, influenciada pelo tom venenoso de Fernanda, começou a semear suas próprias dúvidas. É mesmo muito estranho. Como sabemos que elas não planejaram isso? As suspeitas infundadas começaram a se espalhar como um vírus entre alguns funcionários. O ciúme e a inveja, que sempre existiram de forma latente, encontraram na situação extraordinária uma oportunidade para crescer. Roberto, alheio às conversas maldosas que começavam a circular, terminou de preparar Rodrigo para o transporte. Antes de sair, ele se dirigiu novamente a Amira. Pequena doutora, disse ele com um sorriso caloroso, você fez um trabalho magnífico hoje. Tenho certeza de que salvou a vida deste homem. Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Amira sorriu timidamente, mas seus olhos permaneceram sérios. Ele vai ficar bem? Graças a você, sim, respondeu Roberto. Mas ele precisa ir para o hospital agora. Você gostaria de acompanhar até a ambulância? A pergunta simples criou um momento de tensão. Laila sabia que expor ainda mais sua filha poderia trazer consequências, mas também reconhecia que Amira merecia ver o resultado de sua coragem. No entanto, a decisão foi tomada por uma voz inesperada. Rodrigo Mendes, que havia recuperado brevemente a consciência durante o transporte. Espere! A voz fraca de Rodrigo Mendes cortou o ar como um sussurro fantasmagórico. Seus olhos se abriram lentamente, desfocados, mas conscientes, procurando por algo ou alguém no grupo que o rodeava. Roberto imediatamente se inclinou sobre ele, verificando seus sinais vitais, enquanto todos os outros se aproximavam cautelosamente. Senhor Mendes, o senhor teve um ataque cardíaco. Precisa ficar calmo enquanto o levamos para o hospital. Mas Rodrigo não estava interessado nos cuidados médicos naquele momento. Seus olhos vagaram pelo grupo até encontrarem a pequena figura de Amira, ainda agarrada à mão de sua mãe. Uma expressão de confusão e algo que parecia reconhecimento passou por seu rosto pálido. A menina, murmurou ele com dificuldade, tentando levantar uma das mãos. Foi ela. Gui me ajudou. O silêncio que se seguiu foi pesado de significado. Todos os funcionários observaram a reação do patrão, alguns com esperança, outros com apreensão crescente sobre o que suas palavras poderiam significar para Laila e Amira. Sim, senhor, respondeu Carlos hesitantemente. Sua filha, ela soube exatamente o que fazer, salvou sua vida. Rodrigo tentou se concentrar no rosto de Amira, mas suas forças estavam se esvaindo rapidamente. Como uma criança. Suas palavras se perderam enquanto ele voltava a perder a consciência, deixando todos com mais perguntas do que respostas. Roberto e Lucas retomaram rapidamente os procedimentos de transporte, sabendo que cada segundo era crucial. Ele precisa ir para o hospital agora, declarou Roberto. Mas quero que vocês saibam que sem a intervenção dessa menina, estaríamos transportando um corpo, não um paciente. Enquanto a ambulância se afastava com Rodrigo, levando consigo o som estridente das sirenes, um silêncio estranho se instalou no escritório da mansão. Os funcionários se olhavam uns aos outros, como se tentassem processar o que havia acabado de acontecer. Fernanda foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz carregada de insinuações venenosas. Muito conveniente mesmo, não acham? O patrão tem um ataque bem na hora em que essa menina resolve aparecer aqui. O que você está querendo dizer, Fernanda? Perguntou Maria com indignação crescente. Ora, pensem bem, continuou Fernanda, dirigindo-se ao grupo como se estivesse revelando uma conspiração. Uma criança de 6 anos que sabe medicina melhor que adultos. Uma faxineira que, por acaso, era médica militar. Não acham tudo isso muito suspeito? Sandra, sempre influenciável e ansiosa para fazer parte do grupo dominante, assentiu vigorosamente.
É verdade. Como sabemos que elas não causaram o ataque de propósito. Talvez tenham dado alguma coisa para ele e depois se fizeram de salvadoras. As acusações absurdas atingiram Layla como punhaladas. Ela apertou a mão de Amira, sentindo sua filha tremer ao ouvir palavras que não compreendia completamente, mas cujo tom hostil era inconfundível. Isso é ridículo! Explodiu Carlos, surpreendendo a todos com sua veemência. Eu vi tudo! A menina salvou a vida do Sr. Mendes. Como vocês podem distorcer um ato de heroísmo em algo malicioso? Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Outros funcionários, que momentos antes admiravam Amira, agora a olhavam com desconfiança. A inveja e o ressentimento, sempre presentes em ambientes hierárquicos rígidos, encontraram na situação extraordinária uma válvula de escape. Pense bem, Carlos, insistiu Fernanda, em todos esses anos, você já viu alguma criança com esse tipo de conhecimento? E por que ela estava aqui hoje, justamente hoje? Amira, que até então havia permanecido calada, finalmente falou. Sua voz pequena, mas clara, cortou através das acusações como uma lâmina de verdade pura. Eu vim porque estava preocupada com minha mamãe, disse ela, olhando diretamente para Fernanda. Vocês são ruins com ela, e isso me deixa triste. Eu só queria ter certeza de que ela estava bem. A honestidade brutal da criança silenciou temporariamente as acusações, mas também revelou uma verdade incômoda que muitos ali não estavam prontos para enfrentar. E eu ajudei o senhor porque é isso que pessoas boas fazem, continuou Amira, suas lágrimas começando a cair. Minha mamãe me ensinou que não importa se alguém é ruim conosco, se eles precisam de ajuda, nós ajudamos. As palavras da menina ecoaram pelo escritório silencioso, cada uma delas carregada de uma sabedoria que envergonhava os adultos presentes. Mas para alguns, essa sabedoria apenas aumentava a suspeita de que havia algo não natural naquela situação. Nos dias que se seguiram ao incidente, a mansão de Rodrigo Mendes se transformou em um campo de batalha silencioso. As notícias sobre seu estado no hospital chegavam em fragmentos. Ele estava estável, mas ainda em coma induzido, e os médicos trabalhavam incansavelmente para determinar a extensão dos danos ao seu coração. Layla continuava seu trabalho de limpeza com uma dedicação ainda maior, como se cada movimento perfeito da vassoura pudesse de alguma forma apagar as suspeitas que pairavam sobre ela e sua filha. Suas mãos, que já haviam salvado centenas de vidas em campos de batalha, agora tremiam ligeiramente enquanto organizava os mesmos objetos luxuosos que limpava há meses. Amira, proibida de acompanhar a mãe após o incidente, passava seus dias na pequena praça próxima à mansão. Sentada no banco de madeira desgastado, ela observava as outras crianças brincarem com uma melancolia que parecia demasiado madura para seus 6 anos. Às vezes, fechava os olhos e ouvia ecos distantes de sirenes, perguntando-se se o Sr. Mendes ainda estava vivo. Dentro da mansão, Fernanda havia se tornado uma força destrutiva, disfarçada de preocupação. Ela circulava entre os outros funcionários como uma serpente venenosa, sussurrando suas teorias conspiratórias com a habilidade de alguém que dominava a arte da manipulação. Vocês sabem que ela nunca mostrou nenhum documento comprovando que é médica, não é? Dizia ela para um grupo de funcionários na cozinha durante o horário do almoço. E, convenientemente, tudo aconteceu quando não havia testemunhas além da própria filha. Sandra, agora completamente sob a influência de Fernanda, acrescentava suas próprias fantasias à narrativa tóxica. E se elas trouxeram alguma substância do país de onde vieram? Algo que poderia causar um ataque cardíaco e depois ser revertido. As teorias absurdas ganhavam vida própria, alimentadas pelo medo e pela xenofobia latente que sempre existira entre alguns membros da equipe. O fato de Layla e Amira serem refugiadas,
diferentes, falar em outro idioma, tornava-as alvos fáceis para todo tipo de projeção e paranoia. Maria, que inicialmente havia defendido a família, começou a vacilar sob a pressão constante das insinuações. Talvez devêssemos apenas ter cuidado, murmurava ela, evitando o olhar de Carlos, que continuava sendo um dos poucos defensores de Laila. Cuidado com o quê? Explodia Carlos durante uma dessas conversas. Com uma mulher que trabalha 16 horas por dia para sustentar a filha? Com uma criança que salvou a vida do nosso patrão? Vocês perderam a noção da realidade. Mas suas palavras pareciam ecoar no vazio. A atmosfera na mansão havia se tornado tóxica, carregada de suspense e desconfiança mútua. Cada olhar de soslaio, cada sussurro interrompido quando Laila entrava em um cômodo, cada silêncio pesado que se instalava quando ela passava pelo corredor, tudo contribuía para um ambiente de isolamento crescente. Durante uma tarde particularmente difícil, enquanto Laila limpava o escritório onde tudo havia acontecido, ela encontrou uma folha de papel que havia caído atrás da mesa de Rodrigo. Era uma lista de telefones de emergência e, entre eles, reconheceu o número do serviço de imigração local. Suas mãos começaram a tremer descontroladamente. Ela sabia que não havia nada de suspeito na existência daquela lista. Todo empregador responsável mantinha contatos de emergência, mas em seu estado emocional fragilizado, cada detalhe se transformava em uma ameaça potencial. Mamãe! A voz de Amira a surpreendeu. A menina havia conseguido se esgueirar para dentro da mansão mais uma vez, preocupada com o estado crescentemente frágil de sua mãe. Amira, você não pode estar aqui, sussurrou Laila desesperadamente, escondendo a lista de telefones. Se alguém te vir... Eles já estão falando coisas ruins sobre nós, não é? Perguntou Amira com aquela percepção assustadora que sempre demonstrava. Eu vejo nos olhos deles quando olham para você. Laila se ajoelhou ao lado da filha, puxando-a para um abraço apertado. Minha querida, às vezes as pessoas não entendem quando algo bom acontece de forma inesperada. Elas preferem acreditar em coisas ruins. Mas eu só queria ajudar, murmurou Amira contra o peito da mãe. Por que isso é ruim? Antes que Laila pudesse responder, passos pesados ecoaram no corredor. Fernanda apareceu na porta do escritório, seus olhos estreitando-se ao ver mãe e filha abraçadas no local onde o incidente havia ocorrido. Que interessante, disse ela, com um sorriso que não chegava aos seus olhos. E a pequena médica voltou à cena do crime. O sorriso cruel de Fernanda gelou o sangue de Laila. Mas foi Amira quem respondeu, sua voz pequena ecoando pelo escritório com uma dignidade que contrastava com sua idade. Não é cena de crime, disse ela calmamente, olhando diretamente nos olhos de Fernanda. É o lugar onde salvei uma vida. Fernanda riu com desprezo. Mas antes que pudesse responder, o som de um telefone tocando cortou a atenção. Era o aparelho da mesa de Rodrigo, e todos os três se viraram para olhá-lo como se fosse uma bomba prestes a explodir. Deve ser do hospital, murmurou Laila, mas nenhuma delas se moveu para atender. O telefone continuou tocando insistentemente, até que Carlos apareceu correndo no corredor, ofegante e com uma expressão de urgência no rosto. Fernanda, Laila, alguém precisa atender isso. É do Hospital São Vicente, gritou ele, passando por elas e pegando o telefone. Alô? Sim, é a residência do Sr. Rodrigo Mendes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos ouvia atentamente, seu rosto passando por uma série de expressões. Surpresa, incredulidade e, finalmente, algo que parecia choque profundo. Sim, entendo. Muito obrigado pela ligação, disse ele lentamente, desligando o telefone com mãos trêmulas. O que foi? Perguntou Fernanda, sua máscara de superioridade começando a rachar. Ele morreu,
Carlos se virou lentamente para o grupo, seus olhos fixos em Amira com uma expressão que misturava reverência e espanto. Não, disse ele, sua voz quase um sussurro. Ele acordou, e a primeira coisa que fez foi perguntar pela menina que salvou sua vida. As palavras de Carlos ecoaram pelo escritório como um trovão. Fernanda empalideceu visivelmente, enquanto Laila levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar. Mais do que isso, continuou Carlos, agora olhando diretamente para Fernanda. Os médicos disseram que ele quer conversar urgentemente com a administração da mansão. Parece que tem algumas coisas muito importantes para dizer sobre como seus funcionários tratam uns aos outros. O mundo de Fernanda começou a desmoronar. Durante anos, ela havia construído sua posição de poder através de pequenas crueldades, fofocas venenosas e manipulações sutis. Agora, a possibilidade de que Rodrigo soubesse de suas ações, ou pior, que investigasse após quase morrer, a aterrorizava. Eu preciso ir verificar a cozinha, balbuciou ela, saindo apressadamente do escritório. Carlos esperou até ter certeza de que Fernanda havia se afastado antes de se dirigir a Laila e Amira com uma expressão gentil. Há mais, disse ele suavemente. O Sr. Mendes pediu especificamente para que vocês duas fossem visitá-lo no hospital. Ele disse que tem algo muito importante para dizer à pequena doutora. Amira olhou para sua mãe com olhos brilhantes de esperança. Mamãe, isso significa que ele está bem? Que eu realmente o ajudei? Leila se ajoelhou ao lado da filha, suas lágrimas finalmente caindo livremente. Sim, minha querida, você salvou a vida dele, e agora todos sabem disso. Mas mesmo naquele momento de vindificação, Leila sentia uma preocupação crescente. A ligação do hospital havia mudado tudo. Mas também significava que sua filha seria ainda mais exposta, mais observada. Em um mundo onde refugiados eram frequentemente vistos com desconfiança, a atenção extra poderia trazer tanto oportunidades quanto perigos. Carlos, disse ela hesitantemente, você acha que é seguro levarmos Amira ao hospital? Com todas essas suspeitas? Carlos sorriu pela primeira vez em dias. Laila, eu acho que vocês descobrirão que as coisas estão prestes a mudar muito por aqui. O Sr. Mendes pode ser muitas coisas, mas ele nunca foi tolo. E quando um homem olha a morte de frente e é salvo por um anjo de 6 anos, ele fez uma pausa significativa. Bem, isso tende a mudar sua perspectiva sobre muitas coisas. Naquele momento, sem que nenhum deles soubesse, Fernanda estava em seu quarto, fazendo telefonemas desesperados para contatos que havia cultivado ao longo dos anos. Se não podia mais contar com o apoio incondicional de Rodrigo, precisaria encontrar outras formas de proteger sua posição, mesmo que isso significasse escalar suas ações contra a família refugiada. A tempestade que se aproximava seria maior do que qualquer um deles imaginava, mas também traria consigo a possibilidade de uma transformação que mudaria todas as suas vidas para sempre. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e esperança misturados, um aroma que imediatamente transportou Laila de volta aos campos médicos de sua terra natal. Ela segurava firmemente a mão de Amira enquanto caminhavam em direção ao quarto de Rodrigo Mendes, seus passos ecoando suavemente no piso de linóleo brilhante. Amira vestia seu melhor vestido, uma peça simples, mas limpa, que Laila havia costurado à mão com tecido comprado em uma promoção. A menina observava tudo ao seu redor com aquela curiosidade intensa que sempre demonstrava, mas suas perguntas habituais foram substituídas por um silêncio pensativo. Mamãe, sussurrou ela quando se aproximaram da porta do quarto. E se ele ainda estiver bravo conosco? E se ele só quer nos mandar embora? Laila parou e se ajoelhou diante da filha, ajeitando carinhosamente uma mecha de cabelo que havia escapado do rabo de cavalo improvisado. Minha querida,
A um homem que acordou de um coma pedindo para ver, você não está bravo. Ele está grato. Quando entraram no quarto, Rodrigo Mendes estava sentado na cama, com vários equipamentos médicos ainda conectados ao seu corpo. Ele parecia menor, mais frágil do que na mansão, mas seus olhos brilhavam com uma clareza que Leila nunca havia visto antes. Então, você é a pequena médica, disse ele suavemente, estendendo uma mão trêmula em direção a Amira. Sua voz, antes sempre áspera e autoritária, agora carregava uma gentileza genuína. Amira hesitou por um momento antes de se aproximar da cama. Como o senhor está se sentindo? Perguntou ela com sinceridade, seus olhos examinando os monitores como uma pequena profissional avaliando seu paciente. Rodrigo sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto. Muito melhor, graças a você. Os médicos me disseram tudo. Você salvou minha vida. Pequena, eu só fiz o que minha mamãe me ensinou, respondeu Amira modestamente. Ela é a médica de verdade. Rodrigo então olhou para Laila e ela pôde ver algo se quebrando dentro dele. Anos de preconceitos, de arrogância, de crueldade desnecessária desmoronando diante da realidade de sua própria mortalidade e da bondade imerecida que havia recebido. Laila, disse ele, sua voz embargada, eu preciso pedir seu perdão. Por meses, eu a tratei como se fosse inferior. Nunca me interessei em saber quem você realmente era, de onde veio, que sacrifícios fez para estar aqui. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas do homem, que, dias antes, era temido por todos os funcionários de sua mansão. Quando eu estava morrendo naquele chão, a única pessoa que se importou o suficiente para me salvar foi a filha da mulher que eu mais humilhava. Leila sentiu sua própria garganta se apertar com a emoção. Senhor Mendes, você não precisa... Não, eu preciso, interrompeu ele firmemente. Preciso porque quase morri sendo uma pessoa terrível. E só estou vivo para ter a chance de ser melhor graças a esta criança extraordinária. Ele olhou novamente para Amira. Você me deu mais do que vida. Você me deu a oportunidade de redenção. Amira, com aquela sabedoria desconcertante que sempre demonstrava, se aproximou mais da cama. Minha mamãe sempre diz que todas as pessoas têm bondade dentro delas. Às vezes ela fica escondida, mas sempre está lá. As palavras simples da menina tocaram Rodrigo de uma forma que nenhum sermão ou reprimenda jamais poderia ter tocado. Ele olhou para Laila com nova admiração. Você criou uma filha extraordinária, disse ele, e eu desperdicei meses de oportunidade de conhecer vocês duas. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para suas próximas palavras. Eu gostaria de oferecer a você um cargo compatível com suas qualificações, chefe do departamento médico de emergência de minhas empresas, com salário digno, benefícios completos e educação integral para a Amira. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons ritmados dos equipamentos médicos. Laila olhou para sua filha, depois de volta para Rodrigo, tentando processar a magnitude do que havia acabado de ouvir. Mas, senhor, murmurou ela, meus documentos, minha situação legal será resolvida, disse Rodrigo com determinação. Tenho advogados excelentes e influência suficiente para garantir que vocês tenham toda a documentação necessária para trabalhar e viver aqui legalmente. Amira puxou a manga da mãe. Mamãe, isso significa que você vai poder ser médica de novo? Antes que Laila pudesse responder, a porta do quarto se abriu abruptamente e uma enfermeira entrou com uma expressão de urgência no rosto. Senhor Mendes, disse a enfermeira com urgência. Há 2 oficiais de imigração na recepção perguntando sobre uma família refugiada que supostamente esteve envolvida em um incidente suspeito relacionado ao senhor. Eles querem interrogá-los imediatamente. O sangue de Laila gelou nas veias. Ela instintivamente puxou a mira para mais perto.
seus olhos se enchendo do mesmo terror que havia sentido durante a fuga de seu país natal. A pequena mão de sua filha se agarrou ao seu braço e ela pôde sentir o corpo da menina começar a tremer. Rodrigo, ainda fraco, mas com determinação crescendo em seus olhos, tentou se sentar mais ereto na cama. Que tipo de incidente suspeito? Perguntou ele, sua voz recuperando um pouco da autoridade habitual. A enfermeira hesitou, claramente desconfortável. Eles mencionaram algo sobre possível envenenamento intencional seguido de encenação de resgate. Alguém fez uma denúncia anônima. Fernanda, sussurrou Layla, o nome saindo de seus lábios como uma praga. Ela sabia, com a certeza absoluta que vem da experiência com pessoas maliciosas, que a governanta havia escalado sua campanha de vingança. Amira olhou para sua mãe com olhos assustados. Mamãe, eles vão nos mandar de volta? Vão nos separar? Antes que Layla pudesse responder, Rodrigo pressionou o botão de chamada da enfermeira com força incomum. Chame meu advogado imediatamente. Dr. Eduardo Santos, diga que é uma emergência absoluta e que ele precisa vir aqui agora, com todos os documentos necessários para uma petição de proteção humanitária. A enfermeira assentiu e saiu rapidamente, deixando os três sozinhos no quarto tenso. Rodrigo olhou para Layla com determinação feroz. Elas não vão levá-las, disse ele firmemente. Não depois do que vocês fizeram por mim. Não enquanto eu tiver fôlego no corpo. Mas, Sr. Mendes, murmurou Layla, suas lágrimas começando a cair. Se alguém fez uma denúncia oficial, eles têm protocolos. E nós não temos documentos fortes o suficiente para nos proteger. Amira, que até então havia permanecido calada, de repente se afastou de sua mãe e caminhou determinadamente até a cama de Rodrigo. Seus olhos pequenos brilhavam com uma resolução que parecia antiga demais para seu rosto jovem. Senhor Mendes, disse ela com voz clara, se eles levarem a mamãe, quem vai cuidar de mim? E se eles me levarem, quem vai cuidar da mamãe? Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma verdade devastadora. Rodrigo sentiu seu coração se apertar. Ali estava uma criança de 6 anos, que havia salvado sua vida, agora enfrentando a possibilidade de ser arrancada de tudo que conhecia por causa das mentiras venenosas de pessoas que ele mesmo havia permitido que prosperassem em sua casa. Amira, disse ele gentilmente, você se lembra de como me ajudou quando eu estava morrendo? Ela assentiu. Você foi corajosa então, e foi precisa. Agora eu preciso que confie em mim da mesma forma. Eu vou proteger vocês duas. Mas talvez precise que você seja corajosa mais uma vez. Naquele momento, passos pesados ecoaram no corredor, aproximando-se rapidamente. Layla reconheceu imediatamente o som. Botas oficiais, passos determinados de pessoas com autoridade legal. Era o som que havia assombrado seus pesadelos desde que chegaram ao país. Eles estão vindo, sussurrou ela, sua voz quase inaudível. Rodrigo olhou pela janela do quarto, depois para a porta, e calculando rapidamente suas opções. Enfermeira, gritou ele, preciso de uma cadeira de rodas imediatamente. Estou tendo complicações cardíacas. Era uma mentira, mas uma mentira necessária. Layla o olhou com confusão, mas Amira, com sua percepção aguçada, começou a entender o plano. Layla, disse Rodrigo rapidamente, quando trouxerem a cadeira de rodas, você vai me empurrar até o elevador de serviço. Amira vai comigo. Como se fosse minha neta visitando o avô doente, temos que sair daqui antes que eles cheguem ao quarto. Mas para onde vamos? Perguntou Layla desesperadamente. Para um lugar onde eu tenho amigos, onde posso fazer ligações que realmente importam, respondeu Rodrigo. Para meu escritório de advocacia, doutor. Eduardo não é apenas meu advogado. Ele é especialista em direitos de refugiados e tem conexões diretas com o Departamento de Imigração. Os passos no corredor estavam ficando mais altos, mais próximos.
Vozes autoritárias começaram a ecoar, perguntando por números de quartos e informações de pacientes. A enfermeira apareceu com a cadeira de rodas, sem fazer perguntas. A experiência havia lhe ensinado que, às vezes, os pacientes sabiam melhor do que os protocolos o que precisavam fazer. Agora, sussurrou Rodrigo, vamos mostrar a essas pessoas que subestimaram completamente com quem estão mexendo. A cadeira de rodas deslizou silenciosamente pelo corredor de serviço, Layla empurrando Rodrigo enquanto Amira caminhava ao lado, tentando parecer uma família normal, visitando um parente hospitalizado. O coração de Layla batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo ecoando pelas paredes estéreis do hospital. Porta à esquerda, sussurrou Rodrigo, apontando discretamente para uma saída de emergência que poucos conheciam. Meu motorista deve estar esperando no estacionamento dos funcionários. Amira segurava a mão livre de Rodrigo, seus pequenos dedos agarrados aos dele como se fossem sua única conexão com a segurança. Seus olhos, sempre alertas, observavam cada movimento ao redor, cada som suspeito que pudesse indicar a aproximação dos oficiais. Quando chegaram ao elevador de serviço, as portas se abriram revelando 2 funcionários da limpeza que olharam com curiosidade para o grupo improvável. Rodrigo imediatamente assumiu o papel de paciente fragilizado. Minha neta queria ver o jardim do hospital, disse ele com voz fraca, sorrindo para Amira. Os médicos disseram que um pouco de ar fresco faria bem ao meu coração. Os funcionários sorriram compreensivamente e fizeram espaço, não suspeitando de nada. Durante os tensos segundos da descida, Layla manteve os olhos fixos nos números iluminados. Cada andar que passava representando mais distância entre eles e a ameaça imediata. Quando as portas se abriram no subsolo, o ar fresco do estacionamento nunca havia parecido tão libertador. Carlos, o motorista pessoal de Rodrigo, esperava conforme combinado, seus olhos arregalando-se de surpresa ao ver seu patrão em uma cadeira de rodas, acompanhado pela família refugiada. Senhor Mendes, o que está acontecendo? Perguntou ele, correndo para ajudar. Carlos, preciso que você nos leve ao escritório do Dr. Eduardo Santos, no centro da cidade. É uma emergência absoluta e talvez nossa única chance de resolver uma grande injustiça. Enquanto ajudavam Rodrigo a entrar no carro, sirenes distantes podiam ser ouvidas ecoando pela cidade. Layla estremeceu, lembrando-se de todas as vezes em que esse som havia significado perigo em sua terra natal. Mamãe, sussurrou Amira quando se instalaram no banco traseiro. E por que as pessoas querem nos machucar quando só tentamos ajudar? A pergunta inocente da filha perfurou o coração de Layla como uma lâmina. Como explicar para uma criança de 6 anos que, às vezes, o mundo pune a bondade simplesmente porque ela vem embalada de forma diferente do esperado? Às vezes, minha querida, respondeu ela suavemente, as pessoas têm medo do que não conhecem, e quando têm medo, fazem escolhas ruins. Rodrigo, que estava observando a conversa, sentiu uma onda de vergonha ao perceber quantas vezes ele próprio havia sido exatamente esse tipo de pessoa. Alguém que punia diferenças em vez de celebrá-las. O carro atravessou a cidade rapidamente, Carlos navegando pelas ruas com a perícia de quem conhecia cada atalho e cada forma de evitar o trânsito pesado. A cada quarteirão que passavam, Rodrigo sentia sua determinação crescer. Não apenas salvaria Layla e Amira, ele se certificaria de que nunca mais teriam que viver com medo. Dr. Eduardo já está esperando? Perguntou Layla nervosamente. Sim, respondeu Rodrigo, verificando seu telefone. E ele não está sozinho. Conseguiu contatar um juiz federal que especializa em casos de refugiados e também um representante do Alto Comissariado para Refugiados da ONU que estava visitando a cidade.
Amira olhou para ele com admiração. Você fez tudo isso por nós? Pequena doutora, disse Rodrigo, cobrindo a mão dela com a sua. Você me salvou de mais do que um ataque cardíaco. Me salvou de ser uma pessoa terrível pelo resto da vida. Agora é minha vez de salvar vocês. Quando chegaram ao imponente edifício onde funcionava o escritório de advocacia, Layla pôde ver vários carros oficiais estacionados na rua. Alguns do departamento de imigração, outros que não conseguiu identificar. Seu estômago se revirou com ansiedade. Tantos carros, murmurou ela. Rodrigo, talvez devêssemos... Não, interrompeu ele firmemente. Alguns desses carros estão aqui para nos proteger, não para nos ameaçar. Dr. Eduardo mobilizou uma rede inteira de pessoas que se importam com justiça. Carlos parou o carro em frente ao edifício e correu para abrir as portas. Quando Rodrigo saiu, apoiado em uma bengala que Carlos havia providenciado, ele se virou para Amira com um sorriso encorajador, pronta para mostrar a essas pessoas o que uma pequena médica é capaz de fazer quando a verdade está do seu lado. Amira assentiu, sua mão procurando a de sua mãe. Juntas, as três figuras improváveis caminharam em direção às portas de vidro do edifício, sem saber que do outro lado as esperava não apenas a salvação, mas também o confronto final que determinaria seus destinos para sempre. O lobby do escritório de advocacia estava repleto de pessoas, criando uma atmosfera de tribunal improvisado que fez Layla segurar a respiração. Dr. Eduardo Santos, um homem alto de cabelos grisalhos e olhos gentis, aproximou-se imediatamente do grupo, suas feições mostrando tanto alívio quanto urgência. Rodrigo, graças a Deus vocês chegaram a tempo, disse ele, cumprimentando seu cliente com um aperto de mão caloroso, antes de se voltar para Layla e Amira. E estas devem ser as duas mulheres extraordinárias que causaram toda essa comoção. Atrás dele, Layla pôde ver uma sala de conferências com grandes janelas de vidro, onde várias pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa oval. Reconheceu imediatamente os uniformes dos oficiais de imigração, mas também havia outros indivíduos trajando ternos elegantes que não conseguiu identificar. Dr. Eduardo, disse Rodrigo, apoiando-se pesadamente na bengala. Espero que tenha conseguido os documentos que solicitei. Mais do que isso, respondeu o advogado com um sorriso esperançoso. A juíza federal Helena Moreira concordou em presidir uma audiência de emergência. O representante da ONU trouxe precedentes internacionais e... Ele fez uma pausa dramática. Conseguimos localizar e trazer uma testemunha muito especial. Naquele momento, a porta da sala de conferências se abriu e uma figura que fez o coração de Layla parar apareceu. Roberto, o paramédico que havia atendido Rodrigo na mansão. Seus olhos encontraram os de Amira e ele sorriu com carinho genuíno. Pequena doutora, disse ele, caminhando em direção ao grupo. Eu não perderia a chance de contar a verdade sobre o que você fez. Amira correu em direção a ele, e Roberto se ajoelhou para recebê-la em um abraço caloroso. Você veio mesmo? Exclamou ela, sua voz misturando alegria e alívio. Claro que vim, respondeu ele. Pessoas como você e sua mãe merecem ter sua história contada corretamente. Dr. Eduardo os conduziu em direção à sala de conferências, onde a tensão era palpável. Na cabeceira da mesa, a juíza Helena Moreira, uma mulher de meia idade com expressão séria, mas justa, observava tudo com atenção. Ao seu lado, um homem elegante que se apresentou como representante das Nações Unidas para Refugiados. Do outro lado da mesa, dois oficiais de imigração consultavam uma pasta grossa de documentos, suas expressões mostrando uma mistura de ceticismo e impaciência profissional. Senhora Layla Al-Rashid e Amira Al-Rashid, disse a juíza, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Vocês foram acusadas de conspiração para causar danos corporais com intenção de benefício pessoal. Esta
É uma acusação muito séria. Layla sentiu suas pernas fraquejarem, mas a pequena mão de Amira apertando a sua lhe deu força para permanecer de pé. Sua Excelência, interveio o Dr. Eduardo, gostaria de apresentar evidências que não apenas refutam completamente essas acusações, mas demonstram que minha cliente e sua filha são, na verdade, vítimas de uma campanha de difamação motivada por xenofobia e inveja. Ele abriu uma pasta e retirou várias fotografias médicas. Estas são as imagens do procedimento de ressuscitação realizado pela menina Amira, capturadas pelas câmeras de segurança da mansão. Como podem ver, cada movimento dela foi tecnicamente perfeito. As fotografias circularam pela mesa, causando murmúrios de espanto entre os presentes. Na primeira imagem, Amira aparecia ajoelhada ao lado de Rodrigo, suas pequenas mãos em posição perfeita sobre o peito dele. Na segunda, ela manuseava o desfibrilador com precisão profissional. Mais importante ainda, continuou Dr. Eduardo, temos o testemunho do paramédico Roberto Santos, que atendeu à emergência e pode atestar a competência excepcional demonstrada. Roberto se levantou, sua postura profissional contrastando com a gentileza que havia demonstrado com Amira minutos antes. Sua Excelência, disse ele com voz clara e firme, em 30 anos de carreira, jamais presenciei primeiros socorros tão precisos quanto os realizados por esta criança. Não apenas ela salvou a vida do Sr. Mendes, como preveniu danos cerebrais que poderiam ter sido permanentes. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Amira antes de continuar. Uma criança de 6 anos não pode simular competência médica dessa magnitude. O que ela fez só é possível com treinamento real e, mais importante, com um coração genuinamente dedicado a salvar vidas. A sala ficou em silêncio absoluto. Os oficiais de imigração trocaram olhares incertos, claramente começando a questionar a validade da acusação que haviam recebido. Foi então que a porta da sala se abriu novamente e uma figura inesperada entrou. Fernanda, escoltada por 2 seguranças e com uma expressão de desafio que mal conseguia mascarar seu desespero crescente. Fernanda entrou na sala com a postura de quem ainda acreditava ter controle da situação, mas seus olhos traíam o pânico crescente. Ela vestia seu melhor conjunto e havia arrumado o cabelo cuidadosamente, como se a aparência pudesse mascarar a podridão de suas intenções. Sua Excelência, disse ela com voz firme, dirigindo-se diretamente à juíza. Eu sou Fernanda Costa, governanta principal da residência Mendes há 15 anos. Tenho informações cruciais sobre esta família que vocês precisam conhecer. A juíza Helena a observou com atenção, gesticulando para que ela se sentasse. Prossiga, senhora Costa, mas lembro-lhe de que está sob juramento e qualquer falso testemunho terá consequências legais severas. Fernanda hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para que Layla percebesse que ela não havia esperado por essa advertência formal. Mas ela se recompôs rapidamente, assumindo a expressão de superioridade moral que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Essas pessoas, disse ela, apontando para Layla e Amira, chegaram à nossa casa com histórias suspeitas sobre serem refugiadas. Mas eu sempre desconfiei que havia algo mais sinistro em suas intenções. Amira, que até então havia permanecido calada ao lado de sua mãe, de repente se levantou. Sua voz pequena, mas cristalina, cortou através das acusações como uma espada da verdade. Por que a senhora está mentindo sobre nós? Perguntou ela, seus olhos escuros fixos no rosto de Fernanda. Nós nunca fizemos nada de ruim para a senhora. A pergunta direta e inocente da criança criou um momento de silêncio constrangedor. Fernanda olhou para Amira com uma mistura de irritação e surpresa. Ela não havia esperado ser confrontada diretamente pela menina. Veja só, disse Fernanda com um sorriso cruel.
E até mesmo uma criança dessa idade foi treinada para manipular situações. Isso apenas confirma minha teoria de que toda essa situação foi orquestrada. Foi então que Rodrigo, que havia permanecido calado, observando a dinâmica, decidiu intervir. Apoiando-se na bengala, ele se levantou lentamente, sua presença comandando imediatamente a atenção de todos. "Fernanda", disse ele, sua voz carregada de uma autoridade que ela não ouvia há semanas. "Você tem certeza de que quer continuar com essas acusações?" A governanta o encarou, tentando manter sua compostura. "Senhor Mendes, eu sei que está grato por ter sobrevivido, mas não pode deixar que isso nuble seu julgamento sobre..." "Meu julgamento está perfeitamente claro", interrompeu Rodrigo firmemente. "Tão claro que passei os últimos dias investigando não apenas o que aconteceu na manhã do meu ataque, mas também o que vinha acontecendo em minha casa nos meses anteriores." Ele se virou para Dr. Eduardo, que imediatamente abriu outra pasta e retirou um conjunto de documentos. "Sua Excelência", disse o advogado, "meu cliente descobriu evidências de que a senhora Costa estava envolvida em um esquema sistemático de exploração de trabalhadores imigrantes, usando ameaças de deportação para manter salários abaixo do mínimo legal." O rosto de Fernanda empalideceu visivelmente. Isso é uma tentativa desesperada de desviar a atenção do verdadeiro problema. "Também descobrimos", continuou o Dr. Eduardo implacavelmente, "que ela fez múltiplas ligações anônimas para o Departamento de Imigração, sempre coincidindo com períodos em que trabalhadores questionavam suas condições de trabalho." Roberto, que havia permanecido observando silenciosamente, de repente se levantou. "Sua Excelência, posso acrescentar algo?" A juíza assentiu e ele continuou. "No dia do ataque do Sr. Mendes, quando cheguei à mansão, notei algo estranho. A senhora Costa foi a única pessoa que não demonstrou alívio genuíno quando o paciente foi estabilizado. Na verdade, ela parecia desapontada. A acusação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir." Fernanda se levantou abruptamente, sua máscara de controle finalmente desmoronando. "Vocês não podem provar nada disso", gritou ela, sua voz estridente ecoando pela sala. "São apenas teorias conspiratórias para proteger essas invasoras." A palavra invasoras, carregada de todo o veneno que Fernanda havia cultivado durante meses, reverberou pela sala silenciosa. Foi então que Amira fez algo que ninguém esperava. Ela caminhou calmamente até Fernanda, olhou para ela com aqueles olhos escuros e sábios e disse com uma gentileza que partiu o coração de todos os presentes: "Senhora Fernanda, por que está com tanto medo? Nós só queremos ser uma família feliz. Não queremos tirar nada de ninguém." A simplicidade devastadora das palavras da criança quebrou algo fundamental dentro de Fernanda. E ela desabou na cadeira, finalmente confrontada com a monstruosidade de suas próprias ações. O silêncio que se seguiu às palavras de Amira foi profundo e transformador. Fernanda permaneceu curvada na cadeira, suas mãos tremendo enquanto o peso de suas ações finalmente a atingia em toda sua magnitude. As lágrimas que começaram a rolar por suas bochechas não eram de autocomiseração, mas de vergonha genuína. A juíza Helena observou a cena com a sabedoria de quem havia presidido centenas de casos, mas nunca havia testemunhado uma transformação tão completa através de simples palavras de uma criança. "Senhora Costa", disse ela gentilmente, "gostaria de reconsiderar seu testemunho à luz das evidências apresentadas." Fernanda levantou os olhos, vermelhos de lágrimas, e olhou para Amira, que ainda estava parada ao seu lado, com uma expressão de preocupação genuína. Não por si mesma, mas por alguém que claramente estava sofrendo. Eu inventei tudo", admitiu Fernanda com voz quebrada. "Não havia nenhuma conspiração.
Essas pessoas nunca fizeram nada além de serem melhores do que eu jamais fui. Ela olhou para Layla com olhos cheios de remorso. Você trabalhou mais duro que qualquer pessoa que eu conheci e eu a tratei terrivelmente porque tinha inveja. Layla, demonstrando a grandeza de espírito que havia caracterizado toda a sua jornada, se aproximou de Fernanda e colocou gentilmente a mão em seu ombro. Fernanda, disse ela suavemente, todos cometemos erros quando estamos com medo. O importante é que você encontrou coragem para dizer a verdade. A compaixão imerecida de Layla provocou uma nova onda de lágrimas em Fernanda, mas desta vez eram lágrimas de libertação. O tipo que vem quando alguém finalmente para de carregar o peso da própria maldade. O representante da ONU, que havia observado toda a cena em silêncio respeitoso, finalmente se pronunciou. Sua Excelência, à luz dos testemunhos apresentados e das evidências documentais, gostaria de solicitar que este caso seja arquivado imediatamente e que a família Al-Rashid receba proteção legal permanente sob os acordos internacionais de refugiados. A juíza assentiu solenemente. Pedido deferido. Mais do que isso, determino que seja aberta uma investigação completa sobre as práticas trabalhistas na residência Mendes e em outras propriedades similares da região. Os 2 oficiais de imigração, que haviam chegado preparados para processar uma deportação, agora guardavam seus documentos com expressões de alívio. Era evidente que nenhum deles havia se sentido confortável com as acusações desde o início. Rodrigo, apoiando-se na bengala, caminhou até o centro da sala. Sua Excelência, gostaria de fazer um anúncio público. Ele olhou para Layla e Amira com determinação. Hoje mesmo estarei formalizando a criação da Fundação Amira, uma organização dedicada a fornecer assistência médica e educacional para famílias refugiadas. Amira olhou para ele com surpresa. Uma fundação com meu nome? Com seu nome, confirmou Rodrigo com um sorriso caloroso. Porque você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar aos outros. Dr. Eduardo abriu uma pasta final e retirou documentos oficiais. Layla Al-Rashid. Tenho aqui sua autorização de trabalho permanente como diretora médica de emergência da Fundação Amira, com salário compatível com suas qualificações e benefícios completos para você e sua filha. Roberto, que havia acompanhado toda a transformação com admiração crescente, se aproximou de Amira. Pequena doutora, quando você crescer e decidir se quer seguir a carreira médica oficialmente, eu ficaria honrado em ser seu mentor. Amira sorriu, mas sua resposta revelou a sabedoria que havia guiado todas suas ações. Eu quero ajudar pessoas, mas primeiro quero ser apenas uma menina por um tempo. Brincar, estudar coisas normais e deixar minha mamãe cuidar dos pacientes difíceis. A risada coletiva que se seguiu às palavras da menina quebrou definitivamente a tensão da sala, substituindo-a por algo muito mais poderoso: esperança. Fernanda, que havia permanecido calada durante as celebrações, finalmente se levantou. Layla, disse ela hesitantemente, eu sei que não mereço perdão, mas existe alguma forma de eu tentar consertar pelo menos parte do mal que causei? Layla olhou para a mulher que havia sido sua maior perseguidora e viu não um monstro, mas uma pessoa ferida que havia encontrado o caminho de volta à humanidade. Fernanda, disse ela com gentileza que desarmou completamente as defesas da ex-governanta. A Fundação Amira vai precisar de pessoas que entendam os desafios que os refugiados enfrentam. Se você realmente quer ajudar, sempre haverá um lugar para alguém que escolheu mudar. Naquele momento, todas as pessoas na sala compreenderam que haviam testemunhado algo extraordinário. Não apenas a vindicalização de uma família inocente, mas a transformação completa de uma comunidade através do poder redentor da verdade e da compaixão. 6 semanas depois daquela manhã fria de inverno que mudou tudo,
Amira caminhava pelos corredores do centro médico da Fundação Amira, vestindo um uniforme escolar impecável, mas mantendo a mesma humildade natural que sempre a caracterizou. O prédio, que antes abrigava apenas os escritórios empresariais de Rodrigo, havia sido transformado em um complexo médico e educacional que atendia famílias refugiadas de toda a região. O sol da primavera entrava pelas grandes janelas, iluminando placas bilíngues que davam as boas-vindas em árabe, português, espanhol e inglês. Uma celebração da diversidade que agora definia aquele lugar especial. Leila trabalhava em seu novo consultório, atendendo uma família síria que havia chegado na semana anterior. Seus olhos brilhavam com a satisfação de finalmente poder usar suas habilidades médicas para ajudar pessoas que enfrentavam os mesmos desafios que ela e Amira haviam superado. O jaleco branco que vestia não era apenas um uniforme, era o símbolo de sua dignidade restaurada. Na sala ao lado, Rodrigo conduzia uma reunião com investidores interessados em replicar o modelo da fundação em outras cidades. O homem que 6 semanas antes havia sido salvo de um ataque cardíaco por uma criança refugiada, agora dedicava sua fortuna e influência a garantir que outras famílias não precisassem enfrentar as mesmas adversidades sozinhas. A pequena doutora chegou, anunciou Carlos alegremente quando Amira entrou na sala de atividades educacionais. Ele havia sido promovido a coordenador de operações da fundação e sua lealdade inabalável durante os momentos difíceis havia sido recompensada com responsabilidades que realmente faziam diferença. Na sala, 12 crianças refugiadas de idades variadas se reuniam em círculo, todas vestindo os mesmos uniformes escolares que a fundação fornecia gratuitamente. Amira havia se tornado uma espécie de embaixadora jovem, ajudando as crianças recém-chegadas a se adaptarem não apenas ao novo país, mas à esperança de que o futuro poderia ser melhor que o passado. Hoje vamos aprender primeiros socorros básicos, anunciou ela com a seriedade de uma pequena professora. Não porque esperamos que algo ruim aconteça, mas porque é bom saber como ajudar quando alguém precisa. Maria, que agora trabalhava como assistente social da fundação, observava a cena com lágrimas de alegria nos olhos. Ela havia aprendido uma lição valiosa sobre não julgar as pessoas pela aparência ou origem, e dedicava seus dias a garantir que outras pessoas não cometessem os mesmos erros. No canto da sala, uma figura inesperada observava silenciosamente. Fernanda, que agora trabalhava como coordenadora de integração cultural, havia encontrado sua redenção ajudando exatamente as pessoas que antes perseguira. Seus cabelos estavam mais grisalhos, e havia uma suavidade em seus olhos que nunca existira antes. O tipo de mudança que só acontece quando alguém genuinamente confronta suas próprias falhas e escolhe ser melhor. Fernanda, chamou Amira suavemente. Você pode nos ajudar a demonstrar como fazer um curativo? Você aprendeu muito bem na semana passada. O convite simples e inclusivo da menina fez Fernanda sorrir. Um sorriso verdadeiro que transformava completamente seu rosto. Ela se aproximou do grupo, lembrando-se de como havia chegado ali, não como uma especialista, mas como alguém que precisava aprender a ser humana novamente. Enquanto as crianças praticavam as técnicas básicas de primeiros socorros, Roberto chegou para sua visita semanal. Como havia prometido, ele se tornara mentor não apenas de Amira, mas de todas as crianças da fundação que demonstravam interesse na área médica. Como está nossa pequena doutora hoje? Perguntou ele, se ajoelhando para ficar na altura de Amira. Feliz, respondeu ela simplesmente. Hoje de manhã, ajudei uma menina nova a não ter mais medo dos exames médicos. E à tarde, vou brincar de boneca com as outras meninas, porque a mamãe disse que ainda preciso ser criança também. A sabedoria contida naquela resposta fez Roberto sorrir.
Amira havia encontrado o equilíbrio perfeito entre sua extraordinária maturidade e sua necessidade natural de viver a infância que quase lhe havia sido roubada pelas circunstâncias. Quando o dia chegou ao fim, Laila e Amira caminharam juntas pelos jardins da fundação, onde antes havia apenas concreto frio. Rodrigo havia insistido em criar um espaço verde, onde as famílias pudessem se reunir e as crianças pudessem brincar. Um lembrete constante de que até mesmo nos lugares mais áridos, a vida pode florescer quando recebe cuidado adequado. Mamãe, disse Amira, observando outras famílias refugiadas, compartilhando histórias no jardim. Você acha que fizemos a coisa certa salvando o senhor Rodrigo? Laila parou e se ajoelhou ao lado da filha, olhando em seus olhos escuros que refletiam toda a sabedoria adquirida em uma vida já tão rica em experiências. Minha querida, disse ela gentilmente, quando você salvou a vida dele, não salvou apenas um homem. Você salvou a possibilidade de que ele se tornasse uma pessoa melhor. E quando ele se tornou uma pessoa melhor, ele ajudou a salvar muitas outras vidas. Às vezes, um ato de bondade cria ondas que se espalham muito além do que podemos ver. Amira assentiu, compreendendo intuitivamente a profundidade daquelas palavras. Ela olhou ao redor do jardim, para as famílias rindo juntas, para as crianças brincando sem medo, para os adultos conversando sobre esperanças, em vez de apenas sobre sobrevivência. Mamãe, disse ela finalmente, eu acho que gosto mais de salvar vidas desta forma, fazendo com que as pessoas queiram viver melhor, não apenas sobreviver. Enquanto mãe e filha caminhavam de mãos dadas em direção à sua nova casa, um apartamento confortável fornecido pela fundação, onde Amira tinha seu próprio quarto e Laila tinha um espaço para ler à noite, o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados de promessa. A pequena médica havia aprendido que, às vezes, os salvadores chegam nos pacotes mais improváveis, e que a verdadeira cura não acontece apenas com técnicas médicas, mas com compaixão, coragem e a crença inabalável de que todas as pessoas merecem uma segunda chance. E assim, uma manhã fria de inverno, que começou com desespero, havia se transformado na fundação de uma nova primavera, não apenas para uma família refugiada, mas para uma comunidade inteira que aprendeu a ver além das aparências para encontrar o verdadeiro valor das pessoas.